Saudamos a todos os presentes para a realização do 11º Congresso Brasileiro de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas. É uma honra contar com a participação de todos vocês. Principal evento do calendário dos registradores de títulos e documentos e de pessoas jurídicas, o 11º Congresso celebra também os 34 anos de fundação do Instituto de Registro de Títulos e Documentos do Brasil, o IRTD-PJ Brasil. Instituição essa que nasceu da reunião de registradores de diversas partes do país que sentiram a necessidade de reunir-se em torno de uma entidade que desse voz aos oficiais dos cartórios de TD e PJ. Dessa forma, deram início ao firme propósito de participar das grandes discussões nacionais, atuando, sobretudo, na defesa dos interesses da classe. O 11º Congresso também traz para o debate alguns dos principais temas da atualidade na área do registro de títulos e documentos e de pessoas jurídicas. Hoje e amanhã, os conferencistas convidados apresentam palestras sobre empreendedorismo no RTD-PJ, marketing e responsabilidade social, aspectos institucionais da Lei nº 14.382/2022, efeitos práticos do sistema de registros públicos, RTD-PJ no ecossistema de confiança digital, Sociedade Simples Limitada e Sociedade Unipessoal Limitada de natureza simples no ordenamento político brasileiro e Rede Sim e a integração com cartório de RCPJ. Agradecemos a disposição dos senhores e senhoras palestrantes que aceitaram o convite para partilhar com esta ilustre plateia os seus conhecimentos. Aproveitamos e saudamos também a todos os visitantes. Sejam todos muito bem-vindos a Belém do Pará, que vive esta semana, com certeza, a sua maior manifestação cultural e de fé, que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Sejam, portanto, todos muito bem-vindos e sintam-se acolhidos. É uma honra recebê-los aqui em Belém do Pará. Senhoras e senhores, neste momento, com grande satisfação, são convidados para ocuparem seus assentos à mesa solene e receberem seus convidados do 11º Congresso de RTD-PJ. Por favor, recebamos com aplausos o senhor Rainei Barbosa Alves Marinho, presidente do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, o IRTD-PJ Brasil, juntamente com o senhor Carlos Alberto do Vale e Silva Sherman, presidente do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Estado do Pará, anfitrião deste evento, para tomarem seus lugares na mesa e receberem os seus convidados. Convidamos também a excelentíssima senhora juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Carolina Ranzolin Nerbras, convidada especial desta noite. Por favor, uma salva de palmas. Convidamos também o senhor Procurador-Geral do município de Belém, José Alberto Soares Vasconcelos, representando neste ato o excelentíssimo senhor Prefeito do município de Belém, Edmilson Rodrigues. É convidado também o senhor José Marcelo de Castro Lima Filho, segundo vice-presidente da ANOREG Brasil e também da Confederação Nacional de Notários e Registradores do Brasil, o CNR. Neste ato, representando o presidente das duas entidades, senhor Rogério Portugal Bacelar. Convidaram também o senhor Kélcio Bandeira Barra, primeiro vice-presidente da ANOREG do Estado do Pará.
E também a senhora Margot Virgínia Silveira de Souza, presidente da Cupnori Unicred. Tomados os devidos assentos, nós registramos e agradecemos também pela presença neste evento das seguintes autoridades que se identificaram ao cerimonial. A senhora Larissa Ferreira Rosso Nelson, presidente do Colégio Notarial do Brasil, CNB, Seção Pará. Por favor, uma salva de palmas. A senhora Silene Sabino, presidente da Junta Comercial do Pará, JUSEPA. O senhor Wilson João Schubert, vice-presidente da JUSEPA. O senhor Bruno Benchimol, presidente da Comissão Notarial e Registral da OAB Pará. E também do senhor Ailton Ramos, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Pará. Demais autoridades presentes, sintam-se representadas por esta mesa oficial e demais público presente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E neste momento, senhoras e senhores, fiquemos todos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro que será executado pela violinista Thaís Carneiro. Ouviremos agora o hino do Estado do Pará, também executado pela musicista paraense Thaís Carneiro.
Pedimos que permaneçam ainda de pé, pois ouviremos agora o hino dos notários e registradores do Brasil. Viva a história dos notários e registradores do Brasil. Honra e glória pros notários e registradores do Brasil. Patriotas imbuídos da missão de lavrar, de proteger e resguardar a história oficial de uma nação, de um povo valoroso, aguerrido e sem igual. Um país pra nossa gente se orgulhar, com justiça social nós queremos construir, mantendo e regulando a segurança em sociedade, um direito justo e ideal. Somos uma força poderosa escrita em livros e pendões, interligando todos os rincões desse país, uma força motriz sublime a se espraiar por entre montanhas, selvas e rios. Somos os cartórios do Brasil. Vim de bravura, com fé e devoção, lutemos pela paz, enquanto cidadão, união, pela nossa pátria mãe. Viva a história gloriosa dos notários e registradores do Brasil. Viva a história gloriosa dos notários e registradores do Brasil. Viva a história gloriosa dos notários e registradores do Brasil. Queiram todos, por gentileza, retornar aos seus assentos, por gentileza. E neste momento, senhoras e senhores, é convidado o anfitrião deste evento, senhor Carlos Alberto Vale e Silva Sherman, presidente do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Estado do Pará, para o seu pronunciamento. Por favor, vamos recebê-lo com uma salva de palmas à tribuna. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar aqui, registrar e cumprimentar a presença do senhor presidente do Instituto de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas do Brasil, Rainei Barbosa Alves Marinho. Agradecer a presença e cumprimentar também, muito nos honra, da doutora Sua Excelência, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional da Justiça, Carolina Ranzolini Nerbais. Muito obrigado pela sua presença. Procurador-Geral do Município de Belém, senhor José Alberto Soares Vasconcelos. Registro também a presença do senhor José Marcelo de Castro Lima Filho, aqui representando a Noreg Brasil, como segundo vice-presidente, e também representando o senhor Rogério Portugal, presidente do CNR. Também gostaria de registrar a presença do primeiro vice-presidente da Noreg Pará, do nosso estado, senhor Dr. Kelso Bandeira Barra, aqui conosco.
presidente da Copnor Unicred, senhora Margot Virgínia Silveira de Souza, que hoje compõe a mesa. Nós temos uma plateia que, se nós deixássemos nominar, eu teria que desperdiçar todos os meus minutos para dar as boas-vindas a todos que estão aqui. Mas, ainda no registro de algumas dessas pessoas que compõem a área notarial registral, ou que têm afinidades, ou têm vínculos também por atividade, eu gostaria de nominar também a senhora Larissa Ferreira Rosso Nelson, presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Pará, aqui presente conosco, senhora Silene Sabino, presidente da Junta Comercial do Estado do Pará, senhor Wilson João Schubert, vice-presidente da JUSEP, senhor Ailton, presidente do Conselho de Contabilidade, e da Comissão Notarial e Registral da OAB, senhor Bruno Beiximol, que é presidente dessa comissão. Ainda da OAB, também gostaria de cumprimentar um amigo presente, que é o Braz Mello, que faz parte da comissão, de uma das comissões mais importantes da OAB, também aqui presente. Senhoras e senhores, a oportunidade desse congresso me leva para o ano de 2019, quando, ainda antes do episódio da pandemia, nós, do Registro de Títulos e Documentos, tivemos a oportunidade de nos reunir num simpósio, num encontro em Espírito Santo. E lá nós fizemos a reunião presencial ainda, que era habitual nós fazermos com muita frequência, e programamos já naquela oportunidade a possibilidade de prestigiar, de alguma forma, Belém do Pará. Tá? Parecia uma coisa distante, e isso me lembra até um episódio que eu, inclusive, já comentei aqui no início da manhã, que sempre que a gente vai para um congresso para o Sul ou para o Sudeste, no meu caso, tá? E as pessoas perguntam de onde você é, e eu digo, eu sou do Pará, e normalmente as pessoas dizem, distante, é longe, é um lugar longe. Bom, agora, numa situação inversa, as pessoas puderam vir a Belém do Pará. Rainei me deu uma missão um pouco complicada, porque, diante do calendário nacional, ele me disponibilizou 2 possíveis datas que nos sobravam para reunir e para organizar o nosso congresso, que era para ser um encontro, acabou se transformando num congresso nacional. E as 2 datas que me foram disponibilizadas foram a primeira quinzena de outubro ou a segunda quinzena de dezembro. A primeira quinzena de outubro, para quem conhece o Pará, sabe que tem uma circunstância temerária, que é exatamente a maior festa religiosa que nós temos no Estado, que é do Círio de Nazaré. E tudo se torna mais difícil. Nós temos aqui uma população flutuante, neste período, de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então, hotelaria, restaurantes, transfer, guia, tudo se complica. Mas, por outro lado, eu imaginei fazer o último congresso da especialidade de registro de títulos e documentos na segunda quinzena de dezembro, às vésperas de Natal, o que seria extremamente temerário, talvez, conseguir reunir a quantidade de pessoas que nós conseguimos inscrever para este evento. Esse evento, apesar dos pesares, acabou ultrapassando os inscritos que nós tivemos em Minas e também no Espírito Santo. Tivemos 187. Teríamos vaga para mais, as cadeiras mostram isso. Mas é uma questão de sensibilizar, talvez, o nosso setor para se fazer presente nos nossos eventos.
Pará se sente honrado de receber a todos vocês, congressistas, palestrantes e autoridades que aqui se fazem presente. Sentimos-nos muito honrados e eu estou com muita alegria e entusiasmo para não só discutirmos, debatermos sobre os nossos assuntos, e são tantos sempre, né? Temos um segmento, talvez fugindo à normalidade, e ninguém sabe, nós temos um segmento que hoje tem em torno de 900 projetos em trânsito no Congresso Nacional. Então, nós sempre temos muita coisa nova acontecendo, e é óbvio que nos reunir com frequência se torna indispensável. É um prazer. Não me esqueci de você, você está aqui na minha frente, minha ilustre palestrante de hoje, Patrícia, viu? Seja muito bem-vinda. E eu quero dar, na qualidade de anfitrião, exatamente, que sejam todos bem-vindos, que vocês possam aproveitar ao máximo o nosso encontro, o nosso congresso, levar conhecimentos que, obviamente, estão sendo trazidos por cada um desses palestrantes e que nós possamos sair daqui também abençoados por essa santa que é tão forte na nossa cultura paraense, que é Nossa Senhora de Nazaré. Que ela abençoe a todos, abençoe o nosso congresso e que os trabalhos sejam desenvolvidos da melhor maneira possível. Muito obrigado. E para saudar os congressistas e autoridades, é convidado o segundo presidente da ANOREG Brasil, senhor José Marcelo de Lima. Boa noite a todos. Eu vou ser bastante objetivo, considerando o avançado da hora, então eu vou quebrar um pouco o protocolo e não farei referência à nominata, porque temos outros oradores depois de mim, mas eu queria falar da minha satisfação, primeiramente, como amazônida, em estar de volta. Beto Sherman, nosso anfitrião, querido amigo Rainei, menino Rainei, irmão Rainei, doutora Carolina, que passa muito rápido aqui, já vai hoje de madrugada, mal chegou, já vai. O nosso procurador do município, doutor Kelson, nossa patrocinadora da Copinor. Eu queria dizer que a decisão de trazer esse congresso para Belém, às vésperas do Círio de Nazaré, foi uma decisão extremamente abençoada. É um dos primeiros eventos depois da reabertura do calendário, né? Havia muito tempo que nós não tínhamos oportunidade de nos congressarmos. Tivemos a Concarte, tivemos o Convergência em Goiânia, e agora o Congresso do IATD-PJ. E é a oportunidade em que nós interagimos, nós revemos os velhos amigos, fazemos novos amigos e fazemos aquilo que mais nos apetece, que é construir uma atividade notarial e registral mais forte. A partir da nossa unidade, a partir da nossa convergência de ideias, a partir das nossas discussões que acontecem neste fórum, ouvindo grandes palestrantes, mas acontecem também na mesa do café da manhã, no elevador, no almoço. E Belém representa muito bem o espírito de acolhida da região norte. Essa é uma das mais importantes cidades da Amazônia, e tendo o Sherman como anfitrião, certamente esse evento já fica marcado na história do IATD-PJ. Então, muito obrigado e parabéns pela decisão de sediar esse congresso. Eu aqui tive a oportunidade de rever amigos do Brasil inteiro, que se deslocaram até Belém. Não é tão longe quanto parece, Sherman, e tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante as oportunidades, as belezas da cidade, as oportunidades gastronômicas. Belém está belíssima. Fazia tempo que eu não vim aqui. E eu trago a mensagem do nosso presidente, Dr. Rogério Portugal Bacelar, a nossa grande liderança, que é a liderança que revigora o espírito de unidade da nossa atividade, porque a mensagem que ele nos manda
é que a ANOREG e a CNR, a nossa Confederação Nacional, nós temos as nossas duas principais entidades reunidas sob a liderança do Dr. Rogério Portugal Bacelar, que a senhora conheceu recentemente lá no evento da semana passada, doutora Carolina. Pôde ver o quão carismático é o Rogério, mas a mensagem que ele traz é que as nossas entidades estão de portas abertas para todos os institutos membros, para todos os associados e não associados, para todos os delegatários, sejam eles pequenos, grandes, de todas as regiões do Brasil, porque a Brasília, a ANOREG e a Confederação Nacional são o nosso porto seguro, e todos os institutos membros são partícipes da construção de um projeto que representa o nosso futuro e o nosso fortalecimento institucional. Patrícia Camargo Ferraz, minha amiga, que sentia saudade de encontrar, coordenou até alguns anos atrás um planejamento estratégico que, se tivesse sido concluído, talvez estivéssemos vivendo um momento diferente hoje da nossa atividade, mas quero te dizer que foi a primeira decisão do Dr. Rogério revigorar o nosso planejamento estratégico. Desde já você está convidado, eu sei que você está afastada das agendas institucionais por opção própria, opção pessoal, mas você, como coordenadora daquele planejamento estratégico, nós passamos 5 anos sem planejamento estratégico, é impossível conceber o futuro de uma atividade sem que haja planejamento estratégico. Então, você está convidada a participar, a contribuir com a sua experiência, com as suas opiniões, assim como a Sônia, como o Paulo Rego, que, na sua gestão à frente do Instituto, conseguiu plantar a semente da tecnologia no Instituto. Hoje, tudo que nós temos consagrado através da nossa plataforma, com muita proficiência pelo Rainey, estão acontecendo porque alguém construiu essa estratégia lá atrás. Trago também a ideia que o Rogério tem e vai lançar mão de toda a sua bagagem, de todo o seu relacionamento entre os poderes, junto aos poderes, para que novas atribuições sejam conquistadas pelos oficiais de registro do Brasil, a exemplo do registro de obras de arte, a exemplo do registro de animais de raça e joias. Então, são esses projetos que seguramente vão contribuir para a comunidade, para a sociedade, vão combater a lavagem de dinheiro. Os cartórios são, sim, uma referência de segurança na relação do contribuinte, do governo, e o Dr. Rogério tem essa prioridade. Por fim, quero dizer que retornamos amanhã, mas para os que ficam até domingo, até o Círio, 70 anos, né? O Beto Sherman celebrará o aniversário, então estou contando logo o segredo. Meus parabéns, que Deus te abençoe, que Deus te dê muita saúde. Você é uma grande liderança nacional, não uma liderança só no Pará. Kelsey, eu quero dar o meu abraço a todos os colegas, na sua pessoa, a todos os colegas do Pará, e felicitá-los pelo grande trabalho que o Pará tem feito, reunindo todas as atribuições sob o guarda-chuva da ANOREG, transformando o Pará em uma referência. O Pará é o estado que mais inscreveu cartórios no PQTA, no nosso plano de qualidade, no nosso prêmio de qualidade total. Então, isso é fruto do trabalho que respeita a sabedoria dos antigos e a energia dos mais novos. Então, vocês estão de parabéns, e o Pará, sem dúvida, tem sido referência, como tem sido o Mato Grosso, Glória. E, tendo dito isso, eu quero desejar que Deus abençoe os registradores do Brasil, que Nossa Senhora abençoe os registradores do Brasil e que Deus nos ilumine. Muito obrigado. Ouviremos também o vice-presidente da ANOREG Pará, Kelsey Bandeira. Boa noite, gente. Ainda bem que todo mundo usou pouco tempo, porque eu vou falar um pouco mais.
É muito bom contar com vocês aqui, rever colegas, rever amigos de outras jornadas, de outros momentos. E peço licença à mesa para saudar através dessa leitura. É com imensa satisfação que fazemos nos presente ao 11º Congresso Nacional de RTDPJ, para, em nome da Noreg Pará, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. O que fazemos na pessoa do nosso ilustre presidente do Instituto RTDPJ, Dr. Carlos Chemon, a quem temos imensa admiração e gratidão por ter, como presidente da Noreg Pará, dado a nós concursados ingressos no último concurso, total acolhida e também por todo o seu trabalho desenvolvido à frente da nossa entidade maior. Gostaria de cumprimentar e dar boas-vindas a todos os presentes, todos os amigos, todos os paraenses, todos que vieram de fora, através de saudação à minha querida amiga Vanusa Arruda, sem dúvidas uma das maiores autoridades em TDPJ, a quem fui vizinho. Peço venha também para ler uma pequena reflexão. Lembro-me, quando fui registrador de TDPJ em Viçosa, Minas Gerais, uma das maiores adversidades que enfrentamos foi o seguinte questionamento: o edital de convocação para registro de uma ata de associação deveria ser apenas arquivado na serventia ou seria objeto de averbação pelo registrador? Certa vez tivemos a oportunidade de expor aos juízes corregedores daquele estado que os atos que são próprios da nossa atividade são os atos de registro e averbação, nas quais é realizada a qualificação jurídica dos atos jurídicos, a fim de que, cumpridas as formalidades legais, possam ingressar no acervo público. O arquivamento seria apenas uma ação de guarda dos documentos para fins de conservação. E, portanto, não poderíamos apenas arquivar os editais de convocação sem conferir prazo de convocação, competência para convocação, objeto da convocação e outros requisitos legais. Tudo isso seria feito, de fato, na qualificação registral para a averbação daquele documento. Conclusão: pacificou-se naquele estado o entendimento de que o edital de convocação não seria meramente objeto de arquivamento. E hoje essa questão já se encontra, inclusive, normatizada no Código de Normas daquele estado. Com essa pequena reflexão, temos por certo que apenas a lavratura ou o registro desses atos em cartórios passam a ser atos jurídicos públicos. Ato jurídico porque é realizado a sua qualificação legal, sob a fiscalização direta do Poder Judiciário. E público porque passa a pertencer devidamente ao acervo público. Essa sensibilidade para realmente entender nossa atividade faltou no julgamento da ADIM sobre o registro de alienação fiduciária de veículos. A propriedade de todos os bens móveis, inclusive veículos, constitui-se pelo registro em cartório de títulos e documentos. O que é feito pelo DETRAN, com todo respeito, não pode ser chamado registro, é apenas um cadastro, sem qualquer qualificação legal e sem a fiscalização prévia do Poder Judiciário. O Judiciário tem o conhecimento daquele escrevente que realizou o ato registral. A fiscalização é efetiva, a mais efetiva do nosso país. Então, evita-se com isso toda a fragilidade que está estampada diariamente nas várias manchetes de denúncia de fraude. Vejam a fragilidade e a insegurança jurídica. Vou citar aqui uma matéria desse ano, que eu peguei no G1. Justiça afastou 85 servidores do DETRAN de São Paulo, suspeito de participar de fraude que clonava veículos do Exército, onde, segundo a Polícia Federal, a quadrilha falsificava, entre aspas, o registro, que não é registro, de carros com a participação de servidores do DETRAN. Ainda segundo a matéria, essa operação contou com a participação de 400 policiais federais. Busca e apreensão em 9 estados da federação. E constatou-se que o esquema movimentou mais de 500 milhões de reais. Portanto, os dois fundamentos do relator, com todo respeito, ministro Marco Aurélio, utilizou no julgamento daquela ADIM para justificar a desnecessidade do registro, quais sejam alto custo do serviço e burocracia ocasionada pela pregnação do usuário de ter que ir em cada um dos cartórios de títulos e documentos em busca de uma informação, não se sustentam.
não se sustentam mais. Primeiro, porque o custo da segurança jurídica dada pelo registro é imensamente maior do que o custo da investigação policial, do processo criminal, dos processos civis, de indenização que o Estado sofre, pela fragilidade destes cadastros do Detran. O verdadeiro vilão do país não são os cartórios, mas sim os improvisos legislativos com um jeitinho brasileiro, que substituem a averbação pelo arquivamento, como dito, o registro por cadastros e a escritura pública por contrato particular com força de escritura pública. Esse termo, até quando eu leio isso numa lei, parece mais vinculado ao romantismo do que ao aspecto jurídico. Com relação a esses contratos particulares com força de escritura pública, vemos inúmeras ilegalidades, venda casada, juros abusivos, porque você tira a imparcialidade do Estado e transfere ao particular toda essa conjectura em contratos de adesão. Então, concluo minha fala, diante do que eu escutei aqui hoje, e concordando com os aspectos evolutivos da nossa atividade, os aspectos eletrônicos, os aspectos de modernidade no sentido do marketing, mas eu concluo minha fala conclamando a todos para que possamos mostrar essa realidade à sociedade, o verdadeiro gasto que é tido com as inseguranças jurídicas, com mostrar isso também às instituições de defesa do consumidor, mostrar isso às comissões de Constituição e de Justiça das casas legislativas. Aqui faço um parênteses, tivemos uma lei onde havia um repasse para a Defensoria Pública aqui no nosso estado, e nós conseguimos, através de um radinho estadual, mostrar juridicamente o nosso direito, e, através de uma conversação com a Casa Legislativa, conseguimos uma declaração de inconstitucionalidade daquela lei. Então, só um parêntese para frisar o quão importante e significativo é esse o caminho, a fim de que todos percebam a gravidade e quão danosas são essas fraudes legislativas disfarçadas de desburocratização. Muito obrigado a todos. Eu queria justificar a ausência da nossa presidente, a Moema, que é uma pessoa totalmente atuante e realmente não pôde estar aqui presente, mas mandou um abraço a todos. Muito bem-vindos e desculpe pelo excesso do tempo. Ouviremos agora a palavra do senhor Procurador-Geral do município de Belém, José Alberto Soares Vasconcelos, representando neste ato o excelentíssimo senhor Prefeito do município de Belém, Edmilson Rodrigues. Boa noite a todos e todas. Serei breve e vou ocupar essa tribuna apenas para, em nome da Prefeitura, congratular esta casa e a todos os participantes, dirigentes do 11º Congresso, que ora se inicia, na certeza de que será um encontro exitoso e muito produtivo. Obrigado. Ouviremos também a saudação da presidente da Copnor Unicred, Margot Virgínia Silveira. Boa noite a todos. Eu saúdo e saúdo a mesa na pessoa do Dr. Raney, a todos mais rostos que eu ainda não conhecia, mas que tive a honra de conviver com pessoas de excelente notabilidade hoje. Eu sou presidente da Copnor. O que significa Copnor? Cooperativa de Notários e Registradores. A Copnor nasceu em solo gaúcho, eu já tenho dito isso, mas hoje ela é do Brasil. E isso, doutora Carolina, com o referendo do Banco Central, que praticamente dorme dentro das instituições financeiras e nos vigiam com excelência também e necessidade. O que a Copnor está aqui hoje, doutor Raney? Ela não está patrocinando, ela está investindo em nós. Por quê? Porque ela é nossa. Então, ela não tem mais sotaque.
ela tem solo. E quanto à distância, doutor Sherman, se nós pontuarmos em cada município, nós chegamos rapidinho ali no Rio Grande do Sul, lá no Chuí, é rapidinho. E dizendo isso também, eu digo que hoje, em todas as palestras da guerreira Sônia, que eu conheço há muito tempo, e é uma guerreira, é combatente, da doutora Patrícia, hoje eu só ouvi cooperativismo entre nós. Nós já somos cooperativos desde o nascedouro da nossa atividade. Por quê? Porque se eu não colaborar aqui no Oiapoque, lá no Chuí, eu vou me ferrar. Me perdoe a expressão. Mas é exatamente isso. Eu vou me incomodar lá porque eu aqui não pratiquei algum ato que não contribui em nada com o Chuí. Então, nós somos cooperativismo puro. E o que nós temos agora? A Copinori. A Copinori é o nosso braço econômico. Mas ela não existe porque nós somos afortunados, simplesmente. Ela existe porque nós somos uma reunião de pessoas que se ajudam mutuamente. E, na esteira de tudo isso, nós temos produtos excelentes. Estamos hoje calcados dentro da estrutura da Unicred, do sistema Unicred, e isso nos dá, assim, um estrado excelente. Fora isso, os produtos que todos vocês, eu convido todos vocês a passarem na nossa estante, pegarem aquela balinha, o vizinho tem um bombom muito gostoso, podem pegar também, ele autoriza, mas passem ali, conversem e conheçam a Copinori. Ela tem segurança e ela tem cooperativismo, ela tem ajuda, mas trabalha dentro dos parâmetros, das premissas mais rigorosas do Banco Central. Ela pode ser de cada um de nós, se nós aderirmos a ela. E, durante a pandemia, ela ajudou muitos de nós. Antes, em Rio, São Paulo, Minas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, apenas. Hoje, em todo o país. O que nos ajuda e nos impulsiona? Esse sentimento cooperativista. Essa coisa que nos move, que nos faz chorar quando a Sônia fala sobre o que aconteceu no Rio. Ficarmos irritados com o que a Patrícia disse, porque ela tem razão, caramba. Nós precisamos, nós somos o nosso pior cliente e nós somos a melhor coisa que a sociedade tem nas suas mãos. Capilaridade, segurança jurídica, trabalho. Os bancos precisam de nós para diminuir o seu spread. Eles estão nos procurando através da FEBRABAN para isso. Então, nós temos um produto excelente, mas o nosso cliente, nós, precisamos trabalhar para isso, tem toda a razão, Priscila. Este momento é um momento que nos faz refletir sobre isso. O CNJ, doutora Carolina, jovem doutora Carolina, tem nos ajudado também, porque nos desafia a fazer tudo o que é determinado lá, mas nós temos muito a contribuir com o CNJ também. Doutor Procurador, o que nós temos do município, o que nós temos para entregar para os senhores? A devolução, a entrância das CDAs, tudo isso nós podemos ajudar também dentro dos municípios. Quer dizer, gente, a nossa autoestima precisa ser melhorada. Eu vejo cabecinhas brancas, a minha está colorida, mas eu vejo cabecinhas e mentes novas que precisam ser preparadas, doutor Rainey, para nos substituir. Eu vou trabalhar até morrer, mas eu vou morrer. Um dia eu vou ficar invisível para os meus netos. E aí são vocês que vão assumir a liderança disso que não precisa terminar, desde que a gente trabalhe e goste do que faz. Eu gosto. E dou os parabéns. Muito obrigada pela acolhida. Eu tenho sido muito feliz. Fui em Goiânia e estou sendo aqui. Que calor, que carinho, que notabilidade, que conhecimento, que garra. Parabéns a todos vocês. A Copinori está aí e talvez um de vocês ganhe a Alexia. Estou torcendo por todos. Boa noite e obrigada. Usará da palavra a convidada especial desta solenidade, a excelentíssima senhora juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, doutora Carolina Ranzolin Nerbras. Por favor, uma salva de palmas para recebê-la ao microfone.
Olá, muito boa noite a todos os participantes do 11º Congresso Brasileiro de Registro de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas. Cumprimento especialmente o Dr. Rainei Marinho, presidente do Instituto de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas do Brasil, e o nosso anfitrião e aniversariante do final de semana, é isso, Dr. Carlos Alberto do Vale da Silva Schermon, o presidente do IRTD-PJ do Estado do Pará. Na verdade, não há o que agradecer, a minha presença aqui é uma honra. O Conselho Nacional de Justiça, no início desse biênio de gestão 2022-2024, faz questão de estar junto aos eventos nacionais que serão promovidos pelos registradores e notários. Por que quer fazer essa aproximação? Afinal de contas, nós temos um desafio juntos pela frente, que é a nossa prioridade zero na Corregedoria Nacional, no Foro Extrajudicial, que é a implementação do SERP. E eu quero falar um pouquinho sobre esses planos da Corregedoria Nacional junto com vocês, para a gente construir isso junto. Os agentes reguladores modernos, eles não fazem mais determinações top-down, fazem em conversa conjunta, porque nós queremos fazer algo que seja execuível, que faça sentido, e que chegue na ponta como um bom serviço para o cidadão. Se nós falarmos essa língua, nós estaremos falando a mesma língua e conseguiremos construir isso juntos. E eu já saio daqui, Dr. Rainei, com uma missão, que é providenciar o hino nacional da magistratura. Invejei o hino de vocês, e parece besteira, mas o hino é algo que une povos, une classes, né? A cooperativa eu não vou invejar, nós já temos lá uma cooperativa de juízes e promotores, que é com a Unicred também, é a comarca, e faz toda a diferença, realmente, a união da classe em todos os sentidos, né? No hino, nos congressos, nas cooperativas. Então, parabéns, né, por essa união de vocês, a união faz a força. Se você quiser andar rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, se junte aos seus semelhantes. Então, eu dedico uma especial atenção a todos os participantes do evento, à comunidade jurídica que faz parte do Foro Extrajudicial e que está aqui para repensar caminhos inovadores que conduzam à melhoria e, principalmente, à eficiência dos serviços extrajudiciais. É com grande satisfação que participo deste evento para apresentar algumas das diretrizes estabelecidas pelo ministro Luiz Felipe Salomão para a sua gestão à frente da Corregedoria Nacional de Justiça no biênio 2022-2024, no segmento extrajudicial. Como é de conhecimento de todos, o ministro tomou posse como corregedor no último dia 30 de agosto e deu a incumbência a mim e a doutora Daniela Madeira, que é juíza do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, supervisionar a Coordenadoria de Gestão dos Serviços Notariais e de Registros, a CONR, que é um organismo junto da Corregedoria Nacional que foi criado exatamente para atender os serviços do Foro Extrajudicial. Ela está estruturada, foi criada pela Portaria 181 de 2020, então ela é bastante recente. Se a gente considerar que 2020 para cá nós tivemos um hiato da pandemia, então nós estamos fazendo essa apresentação nesses congressos para que todos tenham conhecimento dessa estrutura dedicada ao serviço do Foro Extrajudicial, e ela está disciplinada na Portaria 53, também de 2020, e ela tem eixos de atuação. O primeiro deles é o eixo processual, que cuida dos processos de competência da Corregedoria Nacional de Justiça relacionada com os assuntos do Foro Extrajudicial. E tem se tornado muito comum os conselheiros que recebem distribuição de procedimentos de controle administrativo utilizar essa estrutura para pareceres. Esses pareceres norteiam as decisões dos conselhos e, principalmente, estabelecem precedentes. A gente precisa de segurança jurídica no que diz respeito ao Foro Extrajudicial. Temos também o agente regulador, que começou com a ONR e que a gente pretende ampliar com a implementação do SERP. O agente regulador regula o Operador Nacional de Registro de Imóveis para implementar e operar o SREI, que é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, um projeto desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça para implementar o serviço de registro de imóveis por meio eletrônico no país. Fiscalização e regulação, essa também, tanto no Foro Judicial quanto extrajudicial, é uma das atividades da Corregedoria Nacional. Promover a organização dos serviços notariais e de registro, a orientação, a fiscalização das atividades extrajudiciais pelos tribunais,
e o aprimoramento, padronização e nivelamento das atividades do serviço de notas e de registros das unidades federativas. E, por fim, o eixo institucional da CONR, gerenciar os projetos e programas especiais da Corregedoria, a exemplo da apostila de AIA, que é um sucesso, um dos sistemas mais modernos de apostilamento do mundo, a renda mínima, a desjudicialização e o subregistro civil. Na minha fala, apresentarei um pouco do programa que a gente tem denominado Cartório Digital, da Corregedoria Nacional de Justiça, que integra o plano de trabalho do biênio 2022-2024, com destaque para o projeto da regulação e implementação do Serviço Eletrônico de Registro Público e também do projeto de conciliação e mediação na prática. Neste momento, a Corregedoria Nacional de Justiça vem dedicando seus esforços, muitos esforços, na regulamentação do Sistema Eletrônico de Registro Público, o SERP, o qual, uma vez implementado, revolucionará a relação entre o cidadão e as serventias extrajudiciais. Criado pela Lei 14.382 de 2022, o SERP tem como principais objetivos a criação de um sistema público eletrônico de atos e de negócios jurídicos, a interconexão das serventias dos registros públicos, a interoperabilidade das bases de dados entre as serventias e destas com o SERP, o atendimento remoto dos usuários e de todas as serventias por meio de acesso à internet, a recepção e envio de documentos e títulos, bem como a expedição de certidões e de informações em formato eletrônico, inclusive de forma centralizada, para intercâmbio com as serventias competentes, com o poder público e com o usuário do sistema. E, embora a Lei 14.382 seja voltada apenas aos oficiais de registro, pretendemos chamar para dentro do SERP também os tabeliães de notas e protestos, para que o SERP se torne efetivamente um grande hub de integração entre os cartórios de todas as especialidades, incluindo os tabeliões de notas e protestos. Para que isso ocorra, será necessário uma ampla sinergia, uma ampla integração entre as diferentes especialidades, tudo sob a coordenação da Corregedoria Nacional de Justiça e respeitando as especificidades de cada um, permitindo que, ao final, todos sejam beneficiados, cartórios, poder público, agentes de mercado e, principalmente, o cidadão brasileiro. No tocante aos cartórios, acreditamos que o SERP trará benefícios que vão desde a redução de custos, com material, com pessoal, com equipamento, até a melhoria da qualidade do atendimento dos serviços ao cidadão. Com relação ao poder público, afinal de contas, é interesse do poder público consumir os dados que são produzidos nos cartórios de notas e registro, permitirá um maior intercâmbio e acesso aos dados, desde que atendidos, e aí temos uma legislação específica, a LGPD e o provimento recém-publicado, bastante novo, que estamos aí no prazo de implementação, provimento 134 de 2022 da Corregedoria Nacional, mediante o fornecimento de acesso a informações específicas, adequadas, necessárias e proporcionais ao atendimento das finalidades perseguidas pelos órgãos públicos. Permitirá ainda uma melhor fiscalização da atividade extrajudicial pelo Poder Judiciário, com o acompanhamento remoto, em tempo real, através de relatórios e módulos de correção online. Quanto aos agentes de mercado, afinal, é interesse econômico também que tenhamos um serviço de registros e notas seguro, o SERP contribuirá para o aprimoramento do ambiente de negócios do país, por meio da modernização dos registros públicos, a desburocratização dos serviços, a centralização nacional das informações e garantias, com consequente redução de custos, prazos maior, facilidade, agilidade para a consulta de informações registrais e o envio de documentos para registro. E, por fim, aquele que é o nosso usuário final, o cidadão. Significará menos burocracia, menor tempo de tramitação e espera, maior acessibilidade, redução de gastos e de custos. Vale destacar ainda o potencial da diminuição do impacto ambiental, afinal de contas, economia também é meio ambiente, causado pela supressão do uso de papel e outros insumos relacionados, além de menor circulação de pessoas nas serventias. A pandemia nos trouxe esse aprendizado, né, que muitas vezes é melhor a menor circulação de pessoas, é mais seguro, tanto fisicamente como no ambiente biológico. Ou seja,
quando a implementação do SERP representará um salto de qualidade na relação entre os cartórios e a sociedade, permitindo que serviços antes solicitados unicamente no balcão esteja acessível a todos e de forma integrada pela rede mundial de computadores. Isso significará uma nova experiência do usuário com os cartórios, na qual as filas, as demoras de atendimento, o excesso de papel, o excesso de informações em vários tipos de balcão fará parte do passado, dando espaço a uma relação inteiramente digital, integrada e ágil, mantendo-se, contudo, a expertise, a fé pública dos notários e registradores e, principalmente, a segurança da prática dos atos negociais e jurídicos no Brasil. Acreditamos ainda que as serventias extrajudiciais serão grandes parceiras em outros projetos da Corregedoria Nacional, a exemplo da mediação e conciliação. A mediação e conciliação extrajudicial é um dos projetos, a menina dos olhos, na verdade, do ministro Salomão, que sempre teve isso como regra basilar. Diante das diretrizes estratégicas 2, propostas para o ano de 2023, que visa ao desenvolvimento de medida de desjudicialização e a publicação, já existe regra para isso, dos provimentos 67 de 2018 e 72 de 2018, que dispõem sobre a mediação e conciliação no âmbito dos serviços notariais e de registro no Brasil, a Corregedoria Nacional, mantendo o diálogo responsável com os cartórios, pretende destravar e fomentar a utilização desses provimentos para promover as conciliações e mediações dentro dos cartórios extrajudiciais, trabalhando junto com os senhores para suprimir o gargalo que essas normativas trouxeram para que elas sejam efetivamente aplicadas. Dentre os principais problemas que têm impedido a difusão, isso nós já constatamos, dos procedimentos de mediação e conciliação, a dificuldade de formação dos mediadores. Queremos usar as escolas extrajudiciais como a ENOR, que é reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça, para promover essa capacitação de pessoas que possam promover as conciliações e mediação nos cartórios, e principalmente ter um credenciamento dos tribunais dessas pessoas que estejam capacitadas para isso e poder dar vazão a essas mediações extrajudiciais. Dessa forma, os gargalos têm impedido que as medidas de desjudicialização sejam efetivadas, mantendo um cenário de grande volume de protestos e outros atos notariais que poderiam ser evitados. Neste contexto, cabe à Corregedoria Nacional criar estratégia para que mais profissionais sejam capacitados, sejam eles instrutores, conciliadores ou mediadores, de forma institucional e nacionalizada, criando uma padronização de procedimento, tendo validade para atuarem em qualquer tribunal do país. Outro desafio é a implementação da mediação na extrajudicialização do direito da família e das sucessões, outro ramo importante para evitar, porque se a gente trabalha na desjudicialização, a gente evita a judicialização desses conflitos. Também está dentre as ações da Corregedoria Nacional, prevista para o biênio 2022-2024, trabalhar na regularização fundiária com mecanismos de geolocalização, com a intenção de evitarmos grilagem de terras e registros indevidos no que diz respeito a imóveis. Nós sabemos que o Estado do Paraná já tem algo bastante avançado nesse sentido. Tivemos uma reunião tanto com o Tribunal de Justiça quanto o Ministério Público, que já promovem ações nesse sentido aqui, e a gente quer pegar essas boas experiências e levar para o resto do Brasil. Então, senhoras e senhores, diante desse público extremamente qualificado, que eu traço poucas linhas e sem querer cansá-los, dos projetos que estão no radar do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria Nacional, da nossa CONR, sobre o foro extrajudicial. E eu aproveito esse momento para concitá-los a fazer parte, desse grande projeto para que possamos caminhar juntos e falar a mesma língua, que é entregar aquilo que os senhores já fazem, segurança jurídica para quem procura os cartórios, o foro extrajudicial, mas agora de uma forma mais eficaz, mais ágil e universal para todo cidadão brasileiro. Eu agradeço muito o convite de estar aqui e desejo a todos um ótimo evento. Obrigada. É convidado neste momento para fazer o seu pronunciamento o presidente do IRTDPJ Brasil, Rainei Barbosa Alves Marinho.
Obrigado a todos, boa noite. Não se assustem, é muito papel, mas a Andréa foi muito gentil comigo, ela botou uma letra tão grande que ficou um calhamaço de papel. Cumprimentar todos da mesa, na pessoa da doutora Carolina Rosalim, todos os notários e registradores na pessoa do meu amigo Paulo Rego, todas as mulheres presentes na pessoa de minha esposa, Ana Maria, que está sempre comigo em todos os congressos, sempre comigo em todas as batalhas. Minha companheira de guerra, né? Pois bem, senhoras e senhores, é com muita emoção que eu me dirijo a todos vocês nessa noite histórica para o registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas. Inicialmente, eu gostaria de saudar algumas pessoas, principalmente o Dr. Carlos Chemon. Dr. Carlos Chemon está fazendo 70 anos, eu estou numa felicidade muito grande. E ao final dessa solenidade, vamos todos cantar parabéns de novo, Chemon. Nós cantamos parabéns para o Chemon essa semana umas 4 vezes ou 5 vezes. Todo restaurante que a gente entrava, a gente dava parabéns para o Chemon. Não é verdade, Chemon? Bom. Meus amigos, essa é uma noite auspiciosa, especialmente para mim, pois esse é o primeiro Congresso Brasileiro de RTD-PJ que conseguimos realizar desde 2019. Quando assumimos a presidência do Instituto de Títulos e Documentos do Brasil. Uma pandemia sem precedentes nos tirou a possibilidade de realizar eventos presenciais e que levou de todo o planeta milhares de pessoas. Perdemos familiares, amigos e colegas de profissão. E, nesse momento, lembro-me especialmente do nosso membro da diretoria, o saudoso Pércio Bicker, que tanto se dedicou ao IRTD-PJ Brasil. Vem na minha mente como se fosse hoje a sua gravata colorada, com a face do Internacional, seu time do coração. Recordo-me, especialmente, do seu amável sorriso largo que tanto nos faz falta. Pois bem, desde o nosso encontro regional em Vitória, em 2019, esperamos por esse momento. E naquele evento, o amigo Carlos Chemon nos fez o convite de realizarmos um evento nacional na sua querida Belém. Aceitamos o desafio e aqui estamos, colegas. Chemon e toda a sua família se empenharam para que esse evento acontecesse. Ele participou pessoalmente de toda a organização, de cada detalhe, e temos muito que agradecer a você, Chemon. Agora sim podemos nos reunir, compartilhar conhecimentos e a alegria imensurável desse encontro. E o momento não poderia ser mais propício para a realização dessa 11ª edição do nosso congresso, pois finalmente chegou a hora de consolidarmos o RTD e o RCPJ como serviços essenciais para o desenvolvimento dos negócios do nosso país, que clama por serviços digitais, céleres e eficientes. Coleta aqui uma frase do escritor francês Victor Hugo. Existe uma coisa mais poderosa do que todos os exércitos do mundo. E essa coisa é uma ideia que chegou a hora. A nossa resposta, caros amigos, está expressa em cada dispositivo da Lei 14.382, que criou o Sistema Eletrônico de Registros Públicos e que foi sancionada em junho desse ano. Essa lei é inovadora e o tema central desse evento E tenho muito orgulho de dizer que o segmento do registro de títulos, documentos e de pessoa jurídica, doutora Carolina, participou da concepção desse diploma legal que veio para mudar o curso da nossa história. Fomos convidados pelo Ministério da Economia para participar da elaboração dessa lei, ainda na sua fase embrionária, colaborando com o texto que deu origem à medida provisória 1085. E não posso deixar aqui de parabenizar os nossos colegas Robson Alvarenga, aqui presentes, a colega Patrícia Ferraz, que vem aqui presente, que figuram como palestrantes desse evento e integraram o grupo de trabalho do Ministério da Economia, dando voz aos nossos anseios. Editada MP 1085, tivemos um trabalho extenuante no Congresso Nacional, tendo em vista o grande volume de emendas recebidas. Vi, com alegria, colegas se deslocarem de todos os estados, juntando-se a nós em uma verdadeira cruzada em Brasília. Esta importante democrática ação frutificou e garantiu que o RTD-PJ saísse fortalecido de suas atribuições. Além do tema central do 11º Congresso, traz à mesa dos debates outros assuntos de grande importância, não apenas para a nossa especialidade. Agradeço a cada um dos palestrantes que aceitaram o convite
e que, com os seus conhecimentos, vão iluminar essa tão importante discussão que hoje se inicia. A minha mais profunda gratidão, no entanto, é para vocês, caros participantes, colegas vindos dos mais variados pontos do Brasil. Alguns cruzaram esse país de dimensões continentais para aqui hoje estar. A longa distância que percorreram não foi empecilho para aqui chegarem. Orgulho-me de ver na plateia amigos do Paraná, do Rio Grande do Sul, o Marco, Elisa também. Esse é o mais importante voto de confiança que vocês poderiam dar ao Instituto Brasil e ao Instituto Pará, realizadores desse evento, principalmente depois de um extenuante processo eleitoral que ainda não findou, onde exercemos nossa cidadania como amantes da democracia, do devido processo legal e do respeito às leis vigentes. Não existe país sem democracia, não existe sociedade sem instituições fortes, não existe povo sem inclusão social e dignidade. Essa deve ser nossa luta como participantes de nossa querida nação brasileira. Nesses 2 dias, vocês terão a oportunidade de ver um pouco das várias frentes de trabalho que estamos realizando no IRTD-PJ Brasil. Não apenas em benefício dos nossos queridos associados, mas de todos os 3.754 registradores de títulos, documentos e pessoa jurídica que têm essas atribuições. Leonardo da Vinci versou que o teu orgulho e objetivo consistam em pôr no teu trabalho algo que se assemelhe a um milagre. Pois bem, o meu maior desejo, caros colegas, é que vocês saiam daqui orgulhosos da sua carreira, cientes da importância e da responsabilidade que dela decorrem, fazendo com que cada vida, cada dia, a sua vida profissional se assemelhe a um milagre da criação, repercutindo nos balcões e no meio digital, a segurança jurídica que nossa sociedade tanto precisa. Nesse ponto, eu gostaria de fazer mais um anúncio, que é, para mim, alvissareiro, e para a nossa coteria também. O IRTD-PJ Brasil assinou, no final de setembro, um acordo de cooperação técnica com a DataPrev, a empresa de tecnologia e informação da Previdência Social. Um ato que significa um divisor de águas para o nosso projeto do Assinador Confia. A DataPrev e o IRTD-PJ Brasil, por meio da Confia, irão compartilhar tecnologias e atuar conjuntamente em processos de grande importância social e econômica, como a contratualização de empréstimos consignados tomados por aposentados e pensionistas do INSS. Somente nesse tipo de processamento são cerca de 1,5 milhão de operações averbadas todos os meses. Aqui é preciso fazer algumas digressões para falar do passado, do presente e do futuro do Projeto Confia. Começando pelo trabalho pregresso que nos permitiu chegar até aqui. Vocês lembram o quanto nos esforçamos nos últimos 3 anos para dar musculatura à nossa plataforma digital, especialmente nessa versão 2021. Conseguimos alcançar uma visibilidade expressiva do mercado de confiabilidade de transações digitais. Após meses de diálogo estreito com o INSS, doutora Carolina, assinamos um protocolo de intenções que implicou um projeto piloto de testagem da assinatura eletrônica da Confia em contratos de crédito consignado. O projeto piloto serviu para mostrar o quanto a nossa plataforma é diferenciada em relação às soluções de segurança tecnológica e jurídica para transações digitais. E chamou a atenção da DataPrev, responsável pelo processamento dos empréstimos. Chegamos ao atual momento no qual o IRTD-PJ mantém interlocuções com a DataPrev para executar o plano de trabalho pactuado. A expectativa é que, na nova forma de processamento de empréstimos consignados do INSS, ela esteja pronta em 60 dias. Trata-se do prazo para integração de tecnologias, compartilhamento de informações. E qual será a meta procedimental? Na prática, o IRTD-PJ Brasil, por meio da Confia, agregará a DataPrev à ferramenta de assinatura eletrônica para a celebração de cada contrato de empréstimo consignado. O diferencial da nossa solução reside no uso do certificado digital e biometria facial em cada operação de crédito. Essa combinação traz um nível bem maior de segurança nas transações, porque permite confirmar a operação realizada pelos beneficiários junto às instituições envolvidas, bancos e INSS. E, em outras palavras, evita que um fraudador contraia empréstimos em nome de um aposentado ou pensionista. E, amigos, eu posso assegurar a vocês que o acordo de cooperação com a DataPrev eleva a plataforma Confia a outro patamar de visibilidade e projeção. A atuação conjunta cria uma jornada de segurança que estará disponível para instituições financeiras que trabalham com crédito consignado junto ao INSS e que ainda não possuem mecanismos avançados antifraude. Mas, para além disso,
uma das consequências naturais será a atração de parceiros e clientes na área privada, que, assim como o INSS, possuem transações digitais em massa, com enorme segurança jurídica e tecnologia. O setor mais óbvio é o financeiro, mas há outros, potenciais, como o setor de varejo online e seguros de saúde. Ainda há muito por fazer, mas garanto a vocês que ainda trarei anúncios de impacto semelhantes ou superior a esse acordo com a Dataprev, e que significará mais um passo em direção ao futuro para a nossa categoria, que jamais deixou de procurar caminhos para a sustentabilidade da rede RTD. Portanto, em 34 anos de existência, o Instituto vem trabalhando arduamente em conquistar o protagonismo que hoje temos. Portanto, a minha mensagem final, colegas e autoridades presentes, o RTD-PJ e o RCPJ são atividades essenciais para o ambiente do negócio brasileiro, para as relações negociais e para dar segurança e publicidade a centenas de atos que não podem ser registrados em outros cartórios. Devemos atuar cotidianamente para divulgar isso, sem dar trégua à desinformação, mostrando à população o quanto os nossos serviços são necessários. Espero terem tempo para, pessoalmente, com todos aqui que estão, caros colegas de todo o Brasil, esse tem sido a minha missão, estar com vocês o tempo todo, ouvindo sugestões e clamores. Oriundo de um cartório médio porte, sei que nossas necessidades são muitas e as cobranças imensas por tecnologia e capacitação, principalmente junto aos cartórios de pequeno porte, a imensa maioria desse país que sustenta a capilaridade física e eletrônica da nossa categoria. Eu sei também que as exigências que recaem sobre nós aumentam a cada dia. São muitas as demandas do poder público, que vê na natureza das informações que estão sob nossa guarda a base política importante. As recomendações de norma do Judiciário em nível estadual e nacional também exigem fôlego de nós registradores, que sempre estamos dispostos a cumpri-las com precisão, pois este é o nosso dever funcional. Sem poder me alongar, já me alongando, faço aqui os meus sinceros agradecimentos também aos parceiros e patrocinadores desse evento que se uniram ao IRTD-PJ Brasil no desafio de fazer um evento do norte do Brasil, o primeiro nacional realizado em Belém do Pará. Sem o apoio de pessoas como a colega Margot Virginia, presidente da Copinori, e de todos os demais patrocinadores e parceiros que acreditam nesse evento, não estaríamos aqui. Meu obrigado a Neoconsig, Alias, Viável, Parte Comunicação. Deixo ainda registrado minha gratidão aos institutos estaduais de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia e também a Noreg Pará, nossa apoiadora local. Agradeço a minha esposa, Ana Maria, e meus filhos, aqui representados por Carol, por serem luzes em minha vida nos momentos mais escuros, candeeiros iluminados na mata fechada do acaso. A eles meu amor eterno e dedicação. E por fim, busco em Augusto dos Anjos o que move todos os dias a minha vida, a esperança. Palavra forte e decisiva para alguns, ilusão ótica para outros, utópica para outros. Para mim, é uma profissão de fé. A esperança não murcha, ela não cansa. Também como ela não sucumbe à crença. Vão-se os sonhos nas asas da descrença, voltam os sonhos nas asas da esperança. Boa noite, obrigado.